1 Coríntios 12:9 está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Graça e paz em nome de Jesus para todos os amigos e irmãos que nos assistem, em especial para os irmãos e irmãs membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. Eu estava ouvindo uma canção essa semana, nós cantamos ela aqui na nossa igreja, do Ministério Sarando a Terra Ferida, e a letra da música, o título dela é O Novo de Deus. O Novo de Deus. Ministério Sarando a Terra Ferida, baseado em Isaías 64, verso 4, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. A música diz assim: novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Ao ouvir essa canção, me veio à mente uma conversa que eu tive com um irmãozinho em Cristo Jesus, quando eu estive na ótica para acertar a questão do óculos, né? E conversando com ele, mais outro rapaz, o irmão Marcos e esse rapaz, eu disse para eles que, mesmo quando terminar a pandemia, nós vamos ter que reconsiderar aquilo que nós consideramos normal. Porque não dará, vai ser impossível voltar àquilo que até hoje a sociedade do século XXI considerou normal. Conversava também com um dos meus filhos, Fernando, o mais velho, e falava sobre isso com ele pelo WhatsApp, que nós vamos ter que descobrir um novo normal. E essa expressão ficou na minha mente, o novo normal. Por incrível que pareça, hoje, assistindo a entrevista da área técnica da saúde aqui em Penápolis, pela televisão, lá em São Paulo, o secretário estadual de saúde usou essa expressão. Nós vamos ter que aprender o novo normal. E eu tomei essa frase como tema para nossa reflexão. Eu quero ler um texto bíblico, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versos 14 e 15. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versos 14 e 15, a Bíblia diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Verso 16. E Paulo encerra: nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, sobre este novo normal, eu conversando com essas pessoas que já mencionei, eu olhando pela perspectiva da sociologia, o que tem acontecido no século XXI, né? Nós vamos ter que reaprender algumas coisas e mudar algumas coisas que nós consideramos normal. Normal
é aquilo que está conforme a regra, aquilo que se tornou usual. Às vezes surge numa regra e se mantém pela regra, mas depois cai no costume, torna-se cultura. Todo mundo faz, todo mundo faz. E, uma vez dessa maneira, aquela ação, aquele gesto passa a ser algo considerado natural. Acontece. Você não racionaliza mais para aquela atitude, para aquela ação. A partir daí, nós vamos parar para analisar, e eu quero destacar algumas áreas aqui, 4 significativas, que na minha percepção, à luz da palavra de Deus, por aquilo que eu creio, são áreas que talvez tenhamos que rever. Primeiro, no século 21, nós perdemos uma concepção objetiva sobre o valor da vida. A criminalidade cresceu, a defesa em favor do aborto, não se dá mais valor à vida. É como se tanto faz viver ou morrer. Trata-se essa questão, na pandemia mesmo, nós vimos aí como que se lida com os mortos, covas sendo fabricadas aí, cavadas aí, como se não tivesse nenhum respeito, em alguns países caixão de papelão, uma situação assim, dessa forma, os mortos amontoados, porque a questão não é morreu, o que fazer, a questão é nós perdemos efetivamente o valor da vida, até porque nós renunciamos uma compreensão objetiva de que a vida é passageira, é breve. O apóstolo Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 4, e aí você pode ler os versos 13 a 15, mas eu quero destacar o verso 14, Tiago, capítulo 4, verso 14, ele diz: vocês não sabem nem o que é a vida de vocês. A vida é um vapor que aparece, é como uma neblina, e logo se dissipa, logo vai embora. Então a gente se acostumou a estar assenhorado da vida, que nós perdemos a noção da brevidade da vida, e uma vez perdida essa noção, perde-se o valor da vida. Outra coisa interessante, que nós renunciamos o seu valor efetivo é a família. Por dispositivo legal no próprio Brasil, a família deixou de ser a célula máter da sociedade e passou a ser um ajuntamento, ou, usando a terminologia da lei, um arranjo entre pessoas. E isso não é família. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1, Deus formou a família. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus disse para eles: vocês têm que criar filhos, multiplicar, reproduzir, vocês têm que ser férteis, frutíferos. Então Deus tem um propósito para a família. E a família não pode ser esvaziada do seu valor, do seu sentido, de propósito de Deus para gerar segurança, para trazer educação, ensinamento, valores, tanto espirituais, princípios éticos e valores morais, religiosos também, por que não? Que mantém, de certa forma, a sociedade num certo padrão de equilíbrio, de normalidade. Se não bastasse renunciarmos o valor da vida e o sentido de família, nós esvaziamos também o conceito de casa como lar. Mercados, hospitais, instituições as mais diversas funcionando 24 horas por dia. A casa virou simplesmente um dormitório. Várias pessoas na mesma casa, cada cômodo da casa tem uma televisão, cada pessoa tem o seu smartphone, o seu computador, o seu tablet, e estão sentados às vezes numa mesma sala, num sofá, nas cadeiras, 4, 5 pessoas, e essas pessoas, cada uma no seu aparelho eletrônico, na tecnologia, e não há mais diálogo, não há mais convivência, porque a casa deixou de ter o sentido de abrigo e passou a ser apenas o dormitório, como se fosse a hospedaria.
E isso é muito ruim. Quando você lê Mateus capítulo 7, os versos 24 a 27, Jesus fala da construção da casa. Um que construiu a casa sobre areia e o outro que construiu a casa sobre a rocha. Quando veio a tempestade, quando vem o vendaval, quando vem a crise de relacionamento, a crise de identidade, a casa que está sobre a areia, que perdeu o seu valor, o seu sentido, que está fundada em parâmetros da sociedade consumista, pós-moderna, irreligiosa, ela desaba. Somente uma casa, eu creio, firmada em valores espirituais, firmada em valores de relacionamentos que se firmam pela mutualidade, pelo desejo altruísta de ajudar o outro, de fazer crescer o outro, de fortalecer o outro, de oferecer cuidado ao outro. Essa, firmada na palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, é uma família frutífera, fértil, bem-sucedida nos seus afazeres, como o projeto de Deus em Gênesis. Como o projeto de Deus para aquela casa firmada na rocha, que se mantém de pé. Por fim, a questão do tempo. A frase mais comum sobre tempo no século 21 é: eu não tenho tempo. Eu vou ver se dá para encaixar na minha agenda. Manda uma mensagem para mim, manda um zap para mim. Por quê? Não temos tempo. Interessante, né? No século I da nossa era, o apóstolo Paulo já alertava para as pessoas da igreja em Éfeso, e ele escreve na carta aos Éfesos, capítulo 5, os versos 15 e 16, e ele vai falando sobre isso. Ele diz: vocês precisam remir o tempo, ou como algumas versões mais atuais dizem, aproveitar bem cada oportunidade. Essa é a ideia. Mas é interessante pensar no termo original, quando ele fala de remir o tempo. O verbo remir é comprar outra vez. Vem do hebraico, kafar, remir. A ideia era de um senhor que ia no mercado e ele comprava um escravo para libertar aquele escravo, para fazer a remissão. Ele comprava de volta aquilo que tinha sido tirado dele, para ele poder libertar. E aí Paulo diz: vocês têm que ir lá comprar o tempo de vocês outra vez. Alguém usurpou o nosso tempo. Tanta atividade, tanta informação, tanta coisa, e o nosso tempo foi usurpado. E a gente tem a sensação de que 24 horas não dá para nada, nem para dormir direito. Isso tem causado mal-estar, isso tudo tem gerado estresse. Renunciar o valor da vida, renunciar o verdadeiro preceito, conceito bíblico de família, de casa como um lar, lugar de acolhimento, de cura, de relacionamentos que fazem bem. E essa ideia de que não tem tempo para nada, isso tem gerado estresse. Nós somos, no século 21, a sociedade caracterizada pelo estresse, pela síndrome do pensamento acelerado. Nunca se teve tanta gente deprimida, os índices de suicídio aumentam, é uma loucura. Ninguém sabe o que fazer com a própria vida. Daí a necessidade da gente revalorar todas essas coisas, em especial, como destaquei, vida, família, casa e tempo, para reposicionar as nossas ideias em relação a essas coisas. Reaprendermos, melhor dizendo, um novo parâmetro, um novo conceito, uma nova ideia de normal, de normalidade,
Porque aquilo que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos, e a pandemia veio nos ensinar isso, não é normal. Ficar em casa de quarentena tem nos ensinado que um dia tem 24 horas e que 24 horas é muito tempo. Ficar dentro de casa com os nossos familiares tem nos ensinado a necessidade desse relacionamento mútuo, dessa troca de cuidado, de carinho, de atenção, de diálogo na família. A nossa casa hoje é o lugar mais seguro do universo. Por isso a campanha Fique em Casa. A nossa vida tem valor. A velocidade com que o vírus se propaga, o mal que ele faz e a morte que ele provoca, sem piedade. Isso não significa que as pessoas vão parar de morrer, não. O ser humano vai continuar nascendo, crescendo, casando, procriando, morrendo, envelhecendo e morrendo. Isso não vai parar, isso é um ciclo da vida. Mas é importante que a gente aprenda a revalorar a nossa vida, entendendo que viver é algo maravilhoso e que a vida tem valor. E que viver é muito mais do que ter coisas, do que possuir coisas, do que galgar cargos, do que ser bem-sucedido. Viver é ter qualidade de vida, mas uma qualidade espírito existencial. Há um equilíbrio entre a minha mente, as minhas emoções, e isso também equilibra as minhas ações. E eu consigo perceber a hora de parar, a hora de realizar, como diz a Bíblia lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Querido, mas para nós conseguirmos aprender sobre este novo normal, nós somos desafiados, creio, por Deus, através dessa pandemia, a renunciar, primeiro, à egolatria, a ideia de que o homem se basta por si mesmo, se auto-endeusando. Não. Somos seres criados por um Deus que é muito maior do que todo o universo, e somos dependentes dele em tudo, até para viver. Renunciar o consumismo. Viver não é ter, viver é ser. Viver não é apenas conquistar, viver é construir. E construir demanda estar junto com alguém, compartilhar. Nós temos que renunciar esse desejo tresloucado da nossa sociedade de prosperidade, uma prosperidade gananciosa, ética, em todos os aspectos. Todo mundo busca ser melhor. E para isso, nós temos que resgatar o verdadeiro valor e sentido da espiritualidade. Somos seres humanos, mas somos dotados de um espírito. Deus não nos criou seres religiosos. Deus nos criou seres espirituais, e por isso com habilidade e capacidade de nos relacionarmos com Ele, que é Espírito. Se nós aprendermos a resgatar a nossa espiritualidade, abandonando talvez, quem sabe, a religiosidade fria, nominal, muitas vezes rigorista, legalista, e procurarmos estar mais próximos de Deus em devoção, em adoração,
em humildade, quebrantamento de coração, para que a nossa espiritualidade seja sadia, seja uma espiritualidade que nos faça bem, uma espiritualidade benfazeja, que traz este equilíbrio entre a nossa mente e as nossas emoções, e com isso equilibra as nossas atitudes, as nossas ações, nos tornando pessoas melhores, mais equilibradas, pessoas que de fato querem não apenas o seu próprio bem, mas o bem dos que estão à nossa volta. A chave, o ponto para que nós consigamos dar o verdadeiro valor que a vida deve ter, resgatar o sentido, o preceito bíblico de família, e de fato transformar a nossa casa num lugar de abrigo, como disse Jesus, contra todas as tempestades, e aproveitar bem e muito melhor o nosso tempo, tornando não em tempo de produtividade, mas em tempo de qualidade. Nós precisamos resgatar a nossa espiritualidade e voltarmos a ter comunhão com Deus. Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele teve que soprar nas narinas do homem o seu espírito, para que nós pudéssemos nos tornar alma vivente. Sem o Espírito de Deus, esvaziado da nossa espiritualidade, nós não existimos, nós não somos nada. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, os versos 19 e 20, que nós temos que resgatar essa espiritualidade para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido da existência humana e inclusive da religião, de ser igreja, de fazer parte da igreja. Para que a gente possa compreender o que está escrito na Bíblia Sagrada. E aí o texto de 1 Coríntios capítulo 2, os versos 14 e 15. Porque as coisas espirituais só podem ser compreendidas por pessoas que têm espiritualidade sadia, inteligente, racional, que promove plena intimidade e comunhão com Deus. Porque sem a espiritualidade ajustada à Bíblia Sagrada, à vontade de Deus, ao caráter de Deus, ao pensamento, à mente de Deus, e Paulo usa aqui a mente de Cristo, tudo parece loucura. A própria vida, o tempo, a casa, a família, vira esse pandemônio do século 21, que agora é acometido de uma pandemia e ninguém sabe o que fazer. Porque talvez o que realmente tenhamos que fazer é reaprender um novo normal, aonde a espiritualidade, a comunhão com Deus, a devoção com Deus esteja em primeiro lugar. E a partir daí, todas as demais coisas, como diz Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 e 6, e o final do sermão ele diz: todas as demais coisas serão acrescentadas se você buscar primeiro o reino de Deus. Queridos, estamos sendo desafiados a aprender um novo normal. Nada será como antes, ao fim da pandemia. E a minha oração agora, em nome de Jesus, é que comecemos pelo resgate da nossa espiritualidade, da verdadeira e sincera comunhão com Deus, em obediência à palavra de Deus, resgatando o verdadeiro sentido da vida dada por Deus, pelo sopro do seu Espírito em nós, o verdadeiro sentido de família conforme projetado por Deus para a bênção na nossa vida, para que possamos reaprender o valor, o sentido de
estar em casa com a nossa família, quando a casa se torna abrigo, proteção, bênção de Deus para nós, para os nossos relacionamentos, para o nosso cuidado, e para que possamos resgatar o nosso tempo que foi usurpado por Satanás e pelo consumismo, para que transformemos este tempo de qualidade na presença de Deus, a fim de que saiamos dali com tempo suficiente para viver e para fazer tudo o que é necessário para abençoar pessoas que amamos, que estão à nossa volta, abençoar a nossa própria vida com o tempo dedicado na presença de Deus. Ó Deus, pelo Teu Espírito, resgata em nós a compreensão da necessidade de reposicionarmos a nossa espiritualidade, estreitando a comunhão contigo, a fim de que possamos, pela íntima comunhão com o Senhor, guiados, revestidos pelo poder e unção do Teu Espírito, vivemos o novo de Deus na nossa vida. Eu abençoo a cada um que faz essa oração agora, em nome de Jesus. Amém. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Deus chegou. O novo de Deus chegou. Receba o novo de Deus na sua vida. Oh, aleluias. Aleluia. Deus chegou. Uma nova visão, um novo ministério, nova vida. Receba essa palavra na sua vida hoje, em nome de Jesus, e tome posse.